Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos a lição de número 1 do segundo trimestre de 2025, cujo tema é Primeiro Ato de Adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. O texto bíblico desta lição está em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 ao 5. Meu objetivo ao fazer esse comentário desta lição é refletir à luz da história de Caim e Abel sobre princípios da verdadeira adoração, enfatizando que Deus se importa com o coração do ofertante mais do que com a natureza da oferta. Antes de iniciar esse comentário, gostaria de emitir a minha opinião. Quero deixar bem claro que esta é a minha opinião a respeito do tema como ele foi abordado na lição. Linhas gerais, o pastor que fez o comentário, ele fez um comentário muito bem feito e está muito claro o que ele disse. E a única coisa que eu diverjo da opinião dele, não quero dizer absolutamente de que ele esteja errado ao fazer essa abordagem. Eu estou aqui dizendo que esta é a minha opinião. Na abordagem que ele fez, destaca aqui o motivo da não aceitação de Caim e da sua oferta e da aceitação de Abel e da sua oferta estava relacionado ao que eles ofereceram. Em algum momento ele até fala a respeito da conduta de cada um dos dois, mas a ênfase ficou no objeto que foi oferecido a Deus. Ele afirma que Caim não foi aceito e a sua oferta, consequentemente, porque se tratava de um tipo que Deus não queria de sacrifício. E Abel e seu sacrifício foi aceito porque Abel ofereceu algo melhor do que Caim. A minha opinião é de que tanto a oferta de Caim quanto a oferta de Abel não está diretamente relacionada à recusa de Deus em receber a oferta de Caim. O fato de Deus não ter recebido aquela oferta foi por conta da sua atitude ao oferecer, e não porque o que ele ofereceu. Esta, como eu disse, é a minha opinião a respeito, e não é só minha, claro. Existem centenas de comentaristas e com muito mais base teórica do que eu, que também afirmam que esse foi o motivo da não aceitação de Caim e da sua oferta. Embora não seja o foco desta lição, eu só estou falando isso para deixar claro esse tipo de comentário. E eu quero iniciar dizendo que a primeira menção explícita de adoração no texto bíblico aparece depois do pecado. O episódio de Caim e Abel é sintomático a respeito de como deve ser o sacrifício que nós oferecemos a Deus. Portanto, essa é uma lição muito importante para as nossas vidas, para a formação da conduta da igreja, para conduzir os irmãos a uma maturidade na presença de Deus. Então, a gente observa que neste ato de adoração de Caim e Abel, são dois irmãos, duas ofertas, duas atitudes espirituais distintas. Uma foi aceita e a outra não. Esse episódio, irmãos, ele nos revela não apenas a gravidade do pecado que foi herdado por Caim e Abel, mas a maneira como o ser humano se apresenta diante de Deus é posto em destaque aqui. Nós precisamos entender que a nossa conduta, antes de apresentarmos qualquer coisa a Deus, é mais importante do que a nossa oferta em si. Lembra do que Jesus disse? Olha, se você vier trazer a sua oferta aqui no altar e lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, primeiro vai e conserta com ele e depois vem e entrega a sua oferta. Ou seja, a atitude que precede a oferta é mais importante do que a oferta a ser apresentada. Isso nós não podemos nos esquecer. Portanto, esse episódio ele revela não apenas a gravidade do pecado,
mas a maneira como nós precisamos lidar com essa herança que herdamos do primeiro casal lá no Éden ainda. E eu creio que todos nós queremos responder a essa pergunta. Por que Deus rejeitou a Caim a sua oferta? Seria por ele ter apresentado produtos da terra, frutos da terra, enquanto Abel trouxe um cordeiro? Eu quero lembrar aos irmãos que esse momento aqui do sacrifício ainda não estava determinado por Deus quais os tipos de sacrifícios seriam oferecidos, como ocorreu após o Sinai, quando Moisés recebe claramente as orientações de Deus. A partir do Sinai, aí sim, nós temos a orientação correta de como deve ser o sacrifício, mas aqui não. Estamos com Caim e Abel aqui há centenas de anos do Monte Sinai, quando Moisés recebe as orientações. Mas o que decorre desse sacrifício aqui vai determinar a orientação de como deve ser todo tipo de sacrifício que faremos a Deus. E nesse vídeo eu gostaria de fazer essa abordagem, de olhar com muito cuidado porque a oferta de Abel foi aceita e porque a oferta de Caim foi recusada. Vamos começar refletindo sobre o contexto espiritual após a queda. Veja só, a adoração a Deus, como eu disse, ela surge em um mundo já contaminado pelo pecado. Quando Abel e Caim vão oferecer os seus sacrifícios, o pecado já tinha sido implantado no mundo e nós já havíamos herdado, portanto, a natureza maldosa, a natureza pecaminosa do homem decorrente do Éden. E isso afeta diretamente a forma como nós nos aproximamos de Deus. Veja só uma coisa, que após a desobediência de Adão e Eva, o pecado passou a ser parte da estrutura da humanidade. E isso se manifesta claramente nas atitudes de seus filhos, especialmente Caim. O pecado é algo terrível. Aquela mancha que Adão e Eva impuseram sobre eles mesmos ali no Éden e posteriormente transmitiu como que hereditariamente o pecado para a raça humana, vai influenciar a partir do Éden toda a nossa relação com Deus. Então veja que o nascimento de Abel e Caim, ou de Caim e Abel, porque Caim era o primogênito, ocorre em um tempo de expectativa. Eva reconhece a ação divina ao gerar um filho. Agora, mas essa esperança que seria muito gloriosa para o primeiro casal, ter um filho após o pecado, ele se torna em lamento por conta das consequências do pecado. E nós precisamos refletir muito, irmãos, porque hoje nós vivemos sob o signo do pecado. Paulo afirma que todos pecaram. No Velho Testamento, as Escrituras dizem que o Senhor procurou um homem para se colocar na brecha para interceder pelo povo. Ele não encontrou nenhum, ou seja, a humanidade havia se corrompido por completo e não havia como remediar essa situação. A adoração nesse estágio inicial ainda não está regulamentada, como eu disse. Aqui, a oferta dependeria do comportamento do ofertante e não o que ele iria oferecer. Eu creio, irmãos, que se naquela época Abel e Caim tivessem oferecido a Deus outras coisas que não fosse nem o produto da terra de Caim, nem a ovelha que Abel ofereceu, mas digamos que fosse um copo de água, digamos que fosse uma fruta, digamos que fosse algo que eles tivessem colhido na natureza, Deus da mesma forma rejeitaria a oferta de Caim ou
como a Bíblia diz, ele rejeitaria Caim. E depois de rejeitar Caim, foi que ele rejeita a oferta daquele moço. E, portanto, a ação de Deus para aceitar ou não um sacrifício depende da postura, da atitude, do coração do ofertante, e não do tipo de oferta em si. Foi por isso que eu destaquei que eu iria dar a minha opinião a respeito do que o comentarista fez na lição. Por conta disso, porque Deus não está olhando o tipo de oferta aqui nesse momento. Posteriormente ele vai regulamentar, aí já é diferente. Nós não poderíamos oferecer nada que não fosse, que agradasse a Deus. Mas aqui não. A oferta aqui ela estava sendo um ato voluntário, algo que Caim e Abel estavam demonstrando a Deus que eles o temia, que eles o adoravam, que eles aceitavam o poder dele sobre a vida deles. Provavelmente, aliás, deve ser por conta da herança que Adão e Eva transmitiram a esses filhos que eles se comportaram desse jeito, oferecendo a Deus o sacrifício. Veja só que Caim e Abel tiveram duas posturas diante de Deus. Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e sua oferta. Isso aqui, amados, revela que o comportamento de uma pessoa pesa mais do que qualquer outra coisa no nosso relacionamento com Deus. Portanto, trazendo para os nossos dias hoje, não é ir ao culto para adorar a Deus. É adorar a Deus que é mais importante. O fato de adorarmos a Deus na igreja ou em nossa casa não faz tanta diferença. É claro que a igreja é o local exclusivo de nossa adoração a Deus. Mas não basta ir à igreja para fazer um sacrifício de oferta a Deus. É mais importante do que você estar presente no culto. É mais importante do que você abrir mão de algum valor monetário e entregar numa oferta. É mais importante a sua conduta. O que está no seu coração. O que te move para tanto ir ao culto quanto para ofertar. As Escrituras são muito claras nisso aqui. Deus não rejeitou a oferta de Caim por ela ser fruto da terra, mas por causa da sua atitude, por conta da ausência de, eu diria talvez, de reverência, de temor ou até mesmo de fé. Porque as Escrituras dizem que tudo aquilo que não fazemos por fé é pecado. E é nesse caso aqui, essa expressão, essa palavra de Deus, já está em vigor aqui. Mesmo tendo sido dita depois desse episódio, esse episódio já era regido pelas mesmas regras. A nossa atitude é mais importante do que aquilo que nós oferecemos a Deus. Veja que o escritor aos Hebreus destaca muito claramente, e ele afirma que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, que não teve, portanto, uma conduta adequada. Será que foi a fé de Caim que estava fazendo uma coisa apenas por formalidade? Apenas para dizer para Deus, Senhor, eu estou trazendo aqui alguma coisa para o Senhor para te oferecer. Será que foi isso que motivou Caim? Será que foi isso que fez com que ele procurasse oferecer a Deus alguma coisa? Então nós precisamos refletir, irmãos, que tipo de oferta nós estamos fazendo a Deus. A oferta de Abel foi feita com fé, como disse o livro de Hebreus, com sinceridade. Isso é importante. Eu não sei que tipo de vozes que eles emitiram ao oferecer aquele sacrifício.
Eu não sei se eles convidaram Deus para estar presente, se eles encaminharam aquele sacrifício dizendo: Senhor, isso é para a tua glória ou é para o Senhor. Eu não sei, as Escrituras não dizem. É temeroso a gente afirmar algumas coisas que a Bíblia não fala. Então, se ela omitiu o que eles disseram na hora do sacrifício, não é bom que a gente comece a conjecturar a respeito. Apenas a gente tem que entender que eles disseram. Veja aqui. Abel trouxe das primícias da terra, ou seja, o melhor. O escritor de Provérbios, ele vai sugerir para a gente bem mais tarde, e nós temos isso nas Escrituras, dizendo o seguinte: honra o Senhor com as primícias da tua fazenda. Ou seja, com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que chega primeiro na sua porta, na sua casa. Isso é o que nós precisamos oferecer a Deus. Agora, as nossas ofertas precisam ser movidas primeiro com fé, com reverência, com uma atitude de muito recato e prudência diante de Deus. Nós precisamos agir de modo muito sincero com Deus. Fazer sacrifício por fazer, uma contribuição que você dá na igreja porque você vê outros dando aquela contribuição, e se você não contribuir também vai ficar mal para você, as pessoas vão olhar para você. Você vai para a igreja, entrega lá o seu dízimo, restitui o seu dízimo como deve ser feito, mas você o faz porque você quer que seu nome conste ali na lista dos dizimistas da igreja. Mas o seu coração, na verdade, queria reter aquela quantia para você gastar em outra coisa. Isso é muito importante, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve dizimar, mas pelo contrário. Eu acho que você precisa honrar a Deus, restituir a Ele aquilo que Ele tem te dado. Porque quando nós dizimamos, nós estamos devolvendo a Deus parte do que Ele mesmo nos dá, em sinal de gratidão, em sinal de louvor a Deus. Então, se você contribui com outras razões, porque quer ser visto pelas pessoas, porque quer que o pastor saiba que você está contribuindo, não é por aí. Esse não deve ser o comportamento nosso. Então, Abel, ele trouxe das primícias o melhor que ele tinha para Deus, e essa oferta dele foi uma oferta movida por um ato de adoração antes mesmo de ele sacrificar. Então, isso é importante. Caim ofereceu algo também para Deus, e algo que era perfeitamente adequado para o sacrifício. Eu já ouvi pregações de pessoas dizendo que não, que o sacrifício de Caim foi com coisas erradas. Não. Aliás, mesmo depois da lei, a oferta de cereais ainda era mantida. Ou seja, o tipo de sacrifício que Caim ofereceu não tem relação com a recusa que Deus fez ao trabalho dele. Porque a recusa, diz a Bíblia, foi a Caim e não a sua oferta primeiro. Nós temos que ter isso bem claramente nas nossas vidas, que Caim ofereceu algo para Deus, algo que era adequado, mas com um coração, eu diria, longe de Deus. Como disse o profeta Isaías, né? Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, hoje nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque essa tem sido a atitude de muitas pessoas. Elas honram a Deus com os lábios, com a aparência, mas o coração está distante. É bem melhor a gente refletir sobre isso e colocar a nossa vida na presença de Deus. Veja que o coração de Caim estava tão desconectado com Deus que quando ele viu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não, isso causou inveja, isso causou indignação, isso causou ira, e o que foi pior? Causou um homicídio. O primeiro, aliás, que a Bíblia registra. Isso faz o quê? Isso confirma que a natureza de Caim, ao fazer aquele sacrifício,
ela não era boa diante de Deus. Os seus motivos, eu diria, não eram legítimos. Isso precisamos ter claramente nas nossas vidas. Precisamos entender isso. O sacrifício de Caim poderia ter sido aceito? Claro que poderia. Só porque ele ofereceu cereais, o produto do que ele colheu na lavoura? Veja que esse tipo de comportamento não tinha nenhum problema. Não foi o sacrifício, mas a maneira como ele ofereceu. Tanto que no final, depois que ele já havia oferecido o sacrifício, o Senhor fala com ele: Caim, o que está acontecendo? Por que você está chateado? Por que você está de cara amarrada? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Caim. Se você fizer as coisas certas, você vai ser aceito. Ou seja, Deus estava dizendo para ele, falou: Caim, muda o seu comportamento, muda a sua atitude, e não o que você está ofertando. Se você fizer o correto, a sua oferta vai ser recebida. Você será aceito. Agora, você tem que saber de uma coisa: a sua conduta está colocando você na mesma rota do pecado. Vocês estão caminhando juntos, e o pecado vai querer dominá-lo. Mas você pode controlar isso. Ou seja, o mudar de atitude diante de Deus está em meu poder. Eu posso fazer isso. Eu posso agradar a Deus de uma maneira muito mais completa do que eu estou fazendo. Basta que eu haja da forma como as Escrituras determinam. Os princípios bíblicos estão aqui para que nós os pratiquemos. E nós precisamos fazer isso. Isso é muito importante diante de Deus. Não devemos esquecer, não podemos esquecer disso, que a nossa conduta vai definir o tipo de relacionamento que teremos com Deus. Não devemos mudar essa ordem. Além do mais, irmãos, nós precisamos observar, ao ofertar qualquer coisa para Deus, os princípios de uma adoração que agrada a Deus. Que tipo de culto nós devemos prestar a Deus para agradá-lo? Que tipo de oferta devemos fazer a Deus para agradá-lo? O episódio de Caim e Abel lança luzes e lança fundamentos eternos sobre o culto que Deus aceita. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Hoje, olhando para a atitude de muitas igrejas, olhando para o que acontece dentro de muitas igrejas, é que eu estou extrapolando o âmbito da Igreja Assembleia de Deus. Eu não estou me referindo à Assembleia de Deus com exclusividade, mas eu estou me referindo às mais de 40 mil denominações religiosas que existem no Brasil hoje. Essa informação que eu estou passando para vocês é de uma pesquisa que eu fiz em 2019. Note que de lá para cá já se passaram quase 7 anos, mais de 6 anos, e quanta coisa não aconteceu. Naquela época já havia mais de 40 mil denominações religiosas no Brasil. Todas essas igrejas precisam entender que o sacrifício que se oferece a Deus não é determinado pelo que, mas pelo como. É isso que precisamos entender. Veja que antes de olhar para o que está sendo ofertado, Deus olha para quem está ofertando. E eu quero de novo chamar a sua atenção. Pode parecer cansativo eu estar o tempo todo repetindo isso, mas eu quero dizer que isso precisamos refletir. Nós precisamos fazer uma reflexão a respeito de como está o nosso culto a Deus. Que motivações estamos tendo para ofertar? Que motivações estamos tendo para cultuar a Deus? Deus, ele não se agrada de atos religiosos vazios. Ele quer um coração quebrantado. Foi o que Davi disse após cometer um dos mais graves pecados na vida dele. Um coração contrito, Deus não despreza. Isso nós precisamos entender. Além do mais, irmãos, em nossos corações nós
guardamos muita coisa que ofende a Deus. Em nossas atitudes evidenciamos muita coisa que está refletindo o nosso interior diante de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz o seguinte: as vossas iniquidades. E eu quero chamar a atenção aqui para a palavra iniquidade, porque Isaías não fala os vossos pecados, ele fala as vossas iniquidades. Porque, olha só, embora existam algumas traduções que falam que o vosso pecado faz divisão entre vós e Deus, mas fica muito mais adequado a gente falar que a iniquidade fazem divisão entre nós e Deus. Porque o pecado ele é um ato isolado. Por exemplo, quando uma pessoa adultera, quando ela mente, quando ela mata, ela está cometendo um pecado. Agora, a iniquidade é o estado de espírito de cada um de nós que nos leva, que nos conduz até o pecado e nos faz consumá-lo. O você pensar em pecado, você às vezes pensar errado, eu diria que ainda não é pecado, embora a gente tenha que ter muito cuidado, porque esse é um aspecto muito sensível. Porque Tiago ele diz o seguinte: o pecado consumado, não é o pecado pensado, mas é o pecado consumado que gera morte. Isso nós precisamos entender. Então veja que o profeta Isaías está afirmando o seguinte: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Veja só, o nosso estado de iniquidade nos empurra para cometer o pecado, e isso impede que Deus nos ouça. Então nós precisamos ter cuidado. A integridade de Abel contrasta com a conduta dupla, eu diria, de Caim. Porque Caim, ao oferecer a Deus o sacrifício, havia um comportamento ali confuso na vida dele. Porque de coração ele não estava para oferecer aquele sacrifício, mas ele estava fazendo uma coisa que era legítima, que era oferecer o sacrifício. Deus não o recebe, consequentemente não recebe o seu sacrifício, e as coisas vão dar aonde dá no assassinato de Abel, seu irmão. Então veja aqui, o verdadeiro adorador entrega a Deus o melhor de si, e não o melhor do que ele tem lá fora. Não são os meus bens que eu tenho que oferecer a Deus para substituir aquilo que eu preciso ser. Esse pecado, irmãos, foi o pecado mais condenado pelos reformadores, porque isso é a mesma coisa que venda de indulgências. Eu faço uma coisa boa para poder ter o perdão de Deus? Não. Eu preciso trabalhar para ter o perdão de Deus antes de oferecer a Deus qualquer coisa. Então veja aqui, esse tipo de adorador que entrega a Deus o melhor, isso inclui a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa humildade. Abel ofereceu o seu sacrifício, diria, centenas de anos antes da lei, mas o seu sacrifício foi um sacrifício bem feito. O seu sacrifício foi um sacrifício que honrava a Deus, e por isso o seu sacrifício foi aceito. A história de Caim e Abel não nos traz um relato mitológico, como muita gente diz, né? Principalmente aqueles que adotam o método histórico crítico quando vai estudar a Bíblia. Eles afirmam que os episódios narrados no Éden, os episódios narrados nos primeiros capítulos, principalmente os capítulos de 1 até o 10 de Gênesis, não passa de mitos, não passa de lendas. Mas eu quero afirmar que isso aqui não é mito, isso não é lenda,
Isso aqui foi produto de revelação de Deus a Moisés e que ele registrou exatamente como Deus mostrou para ele. Eu fico maravilhado quando eu imagino Deus mostrando para Moisés aquilo que ele deveria registrar no livro de Gênesis e em todos os outros livros do Pentateuco. Eu fico maravilhado de ver como Deus foi tão amoroso conosco, nos dando uma visão tão ampla, tão grande do cuidado dele e do seu amor para conosco. Então, esse episódio de Caim e Abel não é um mito, é uma realidade, é uma profunda lição sobre o culto que nós devemos prestar a Deus. É o nosso primeiro ato de adoração. Como nós estamos fazendo isso diante de Deus? A aceitação de Abel e a rejeição de Caim nos mostram que Deus se importa mais com a integridade do ofertante do que com o conteúdo da oferta. Note que eu estou repetindo esse princípio o tempo todo desde que eu comecei a falar. Porque, irmãos, se nós entendermos isso sobre a nossa conduta, como deve ser a nossa conduta diante de Deus, nós vamos viver de modo que agrada a Deus inteiramente. Isso é importante de verdade. Veja só, a nossa vida, ela deve ser um altar contínuo diante de Deus. Não baseado no legalismo, não baseado na barganha que a gente faz com Deus, na teologia da troca, que é um tema muito em voga hoje, que nós ofertamos a Deus, mas sempre no sentido de fazer um investimento e não no sentido de adorar. Muitos de nós, quando faz um tipo de sacrifício para oferecer a Deus, o fazemos na forma de troca, na forma de barganha. Estão aí em muita evidência as teologias da prosperidade, da confissão positiva, o triunfalismo, a teologia da troca. Tudo isso, irmãos, está impedindo que nós adoremos a Deus de verdade, que nós ofereçamos a Ele aquilo que de fato vai mudar as nossas vidas diante de Deus. E agora, de fato, partindo para o fim desta lição, deste comentário, eu quero falar sobre algumas aplicações. Quero chamar a sua atenção para isso. Primeiro, examine seu coração antes de ofertar ou adorar. Deus vê além das nossas aparências. Olha, se você não tem colocado a sua vida diante de Deus para viver conforme Ele quer que você viva, eu quero sugerir que você tome uma atitude de mudança, hoje mesmo. Que você esqueça tudo que já passou na sua vida, mas que a partir de hoje você comece com uma nova conduta diante de Deus. Principalmente tendo mais reverência diante dele, principalmente agindo mais por fé, agindo com um princípio que é o de honrar a Deus e não de buscar benefícios diante dele. A palavra do Senhor nos diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus disse o seguinte, olha, busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós não precisamos correr atrás do vento. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Nós precisamos entregar-nos mais diretamente a Deus. É isso que nós precisamos. A segunda aplicação, não ofereça a Deus o que sobra do seu tempo, dos seus recursos. Ofereça a Deus o melhor. Às vezes, irmãos, Deus não está tão interessado no seu dinheiro, nos seus bens materiais, mas Ele está interessado nos seus talentos.
Ele está interessado na sua inteligência, na sua criatividade, na sua capacidade de servir. Claro, irmãos, vou repetir, nós não devemos recusar de restituir os nossos dízimos na igreja. Mas os dízimos não são mais importantes do que a nossa conduta diante dele. Sabe por quê até? Nenhum de nós que tem uma conduta correta diante de Deus deixa de dizimar. Porque isso é uma consequência de nossas atitudes. Nós não devemos dizimar, nós não devemos ofertar, nós não devemos prestar culto a Deus por uma obrigação, mas como um ato de adoração, de gratidão e de louvor a Deus. E a terceira aplicação que eu gostaria de falar: cultive uma vida de fé constante, porque as Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Você é capaz de entender isso com a profundidade que esse texto nos traz? Hebreus, no capítulo 11, diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que tem te motivado para você prestar culto a Deus? Para você ofertar alguma coisa a Deus? Para você todos os domingos de manhã se levantar, ir para a escola bíblica dominical, ir para o culto à noite, ir para os ensaios diversos que tem na igreja durante o domingo ou durante a semana? O que é que tem te movido? O que é que tem te provocado fazer isso? São as observações das pessoas em relação ao que você faz? Ou é porque você reconhece que Deus é Senhor da sua vida e que tudo que você faz precisa glorificá-lo? Como disse Paulo aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É esse o modelo adequado de nossa conduta diante de Deus. Quarta, evite o culto vazio e a religiosidade automática. Sabe, irmãos, Deus não se agrada de exterioridades sem vida. Sabe, nós não podemos colocar a nossa vida diante de Deus como uma flor ornamental simplesmente. Sabe, às vezes os púlpitos de nossas igrejas são enfeitados com plantas que não são plantas, com flores que não são flores, com frutos que não são frutos, mas apenas aparência. Aquilo ali não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada. O nosso culto não pode ser um tipo disso. O nosso culto precisa ser algo vivo, como Paulo recomendou aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É isso que nós precisamos fazer. Oferecer a Deus um sacrifício vivo e não uma religiosidade meramente formal, meramente para cumprir uma obrigação. Isso não faz sentido. E, finalmente, permita que sua adoração seja reflexo de uma vida comprometida com os princípios da palavra de Deus. Antes de você ir para a igreja, questione você mesmo: por que eu estou indo à igreja hoje? Outro dia, uma pessoa amiga me confidenciou: Jacildo, eu não estou sentindo nada quando vou para a igreja. Eu disse: então não vá. Não vá. Se você não está sentindo nada, não vá. Procure colocar a sua vida na presença de Deus para que você tenha desejo de ir à igreja. Para que você tenha vontade de ir à igreja e oferecer a Deus sacrifícios. Mas sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Que o Senhor te abençoe. Que nós tenhamos uma escola dominical maravilhosa
e que nesse novo trimestre nós cresçamos mais no conhecimento e na graça de Deus, conforme nos recomenda o apóstolo Pedro.